Então, indo direto ao ponto, a gente vai apresentar um pouco do trabalho que foi desenvolvido para a atualização dos valores da planta genérica de valores de São José do Rio Preto, né? Pode passar para o próximo, por favor? Então, primeiramente, acho que um ponto importante é explicar o que é uma planta genérica de valores, né? Por que é uma planta? É uma planta como a gente tem uma planta de um imóvel mesmo, né? Então, a gente tem ali o mapa do imóvel, a gente tem o mapa da cidade, e ele vai representar os valores dos imóveis para zonas homogêneas de valores daquela cidade. Então, como o próprio nome diz, é uma planta genérica. Por que ela é genérica? Porque ela não pretende precificar cada imóvel da cidade. Ela pretende precificar zonas da cidade com valores homogêneos. Então, ela é uma representação da realidade e, lógico, que ela não é um para um. E por que ela é uma representação? Justamente para facilitar a aplicação, né, pela prefeitura dos cálculos para a cobrança do IPTU. Acho que nesse ponto é bastante... E aí eu vou mostrar um pouco, daqui a pouco, que tem a jurisprudência sobre isso, o STF já decidiu sobre isso, e é competência da planta genérica de valores para que todos os imóveis tenham o seu IPTU calculado a partir da planta genérica de valores. Apenas nos casos de imóveis novos, que ainda não fazem parte da planta, que você pode apresentar uma avaliação individualizada daquele imóvel. Pode passar o próximo, por favor? Então, quais são as características? Então, acho que eu já me adiantei um pouco. Então, as características da PGV é que ela não é... Eu não estou precificando cada imóvel da cidade. Eu tenho as regiões da cidade e eu estou dando um valor para cada região daquela cidade. E, para isso, o que eu preciso levar em conta? Eu preciso levar em conta o máximo de informações disponíveis que eu possa ter. Então, eu posso ter a tipologia dos imóveis, eu posso ter a localização dos imóveis, eu posso ter o uso dos imóveis, eu posso ter a obsolescência dos imóveis. Então, o fator de obsolescência é um fator que está também presente em várias plantas genéricas de valores. Só que, no caso específico de São José do Rio Preto, eu não tenho disponíveis algumas dessas informações no cadastro. Então, a gente usa para a atualização dos valores, que é o escopo do projeto da FIP, as informações que estão disponíveis. Então, exatamente, aquele mapa, aquele shapefile que foi apresentado aqui para vocês, ele nos foi fornecido pela Prefeitura de São José do Rio Preto, e, a partir dele, a gente tem uma metodologia que eu vou apresentar para vocês, que a gente precifica esses imóveis ao longo da cidade e depois agrega nessas zonas de valor. Próximo slide, por favor. Então, aqui eu queria destacar essa jurisprudência e, principalmente, o segundo quadrinho superior ali da direita, que ele fala justamente esse ponto, que o IPTU ele deve ser cobrado a partir dos valores genéricos da planta genérica de valores. É importante também tirar essa confusão que o ITCMD e o ITBI não são cobrados a partir da planta genérica de valores. A FIP ela faz um trabalho para o governo do Estado de São Paulo, que é o cálculo dos valores de referências para cálculo do ITCMD. Que o ITCMD não usa valores genéricos por zonas do Estado. O ITCMD usa preços de referência para cada imóvel, assim como o ITBI. O ITBI, para ser recolhido pelas prefeituras, é o valor declarado da transação daquele imóvel específico. Não se usa valores genéricos para cálculo de ITBI também. Próximo slide, por favor. E por que é importante ter uma planta genérica de valores atualizada? Porque a legislação prevê que os valores, que o IPTU deve ser cobrado de acordo com os valores de mercado. E, como tinha uma grande defasagem na planta da cidade, você acaba tendo valores muito abaixo de mercado.
Como foi trazido aqui, se você pegar um valor de R$ 5,00 por metro quadrado, alguém aqui, existe algum terreno na cidade que você consegue pagar R$ 5,00 por metro quadrado? Então, não existe. Então, por isso, quando a gente atualiza a planta genérica de valores, a gente tem valores condizentes com mercados e mais justos do ponto de vista tributário. Então, os imóveis mais caros, eles vão acabar, a alíquota vai ser aplicada e eles vão contribuir em cima daquele valor de mercado. Os imóveis mais baratos também vão contribuir em cima do seu valor de mercado. O próximo, por favor. E como que isso é feito, né? Então, a gente coleta uma série de dados, né? Então, anúncios de imóveis, tem imagens de satélites, tem os dados que a prefeitura fornece do cadastro municipal da prefeitura, que tem a área do terreno, a área dos imóveis, e a partir disso é feita uma modelagem estatística. Então, a gente fala que a gente faz um grid, que é como se a gente abrisse uma tela em toda a cidade, e a cada 10 metros a gente tem um ponto na cidade, que a gente vai, a partir desses modelos, com aprendizagem de máquina, floresta aleatória, que são questões mais técnicas, mas que a gente dá um preço de 10 em 10 metros para quadrados, todos os pontos da cidade. Depois disso, a gente pega aquele mapa de zoneamento que já existe, agrega isso nessas regiões por valores médios. O próximo, por favor. Aqui tem só esses passos que eu descrevi na ordem lógica. Pode passar para o próximo. E quais são as limitações hoje que a gente enfrentou ao fazer esse trabalho em São José do Rio Preto? O cadastro da cidade, ele não especifica tipologias de imóveis. Então, se eu pego uma zona homogênea lá do mapa da cidade, eu não sei se o imóvel é vertical ou se ele é horizontal. Logicamente, um prédio com apartamentos, ele tem um valor diferente de uma casa. Outra coisa são imóveis comerciais e imóveis residenciais. Eu não tenho a identificação do uso desses imóveis. Eu também não tenho o fator de obsolescência. Então, eu não sei se aquele imóvel foi construído há 20 anos ou se ele foi construído no ano passado. Logicamente, os imóveis mais novos, eles são mais valorizados. E é prática comum nos municípios que, à medida que os imóveis vão ficando mais velhos, eles vai aplicando um fator de obsolescência menor que 1 e você vai pagando menos IPTU, porque ele está mais velho e ele vale menos no mercado. Em São José, infelizmente, não foi feito esse trabalho, o cadastro não tem essas atualizações, então a gente trabalhou com as informações disponíveis hoje no cadastro, que são os zoneamentos de terreno e os zoneamentos de construção e os tamanhos dos imóveis, tanto a área construída quanto a área do terreno. Tá? Próximo, por favor. E aí, o que seria uma ampliação necessária desse cadastro? Bom, justamente levantar essas informações. Então, alguns municípios fazem esse trabalho. Eles começam do zero, eles fazem voos de drones pela cidade, eles medem os terrenos, eles medem as construções, eles vão identificar o padrão construtivo, os contribuintes podem informar o uso daquele imóvel, e aí ele pode ser fiscalizado para ver se o uso realmente está de acordo com aquilo que o contribuinte está falando. Então, é uma série de procedimentos de atualização cadastral. A partir desses dados de cadastro, você consegue fazer a modelagem estatística e chegar num valor ali de mais próximo ao valor de mercado para aquela zona homogênea. Próximo, por favor. Quais são as consequências da defasagem, né? Então, aí, esses mais de 10 anos de defasagem, eu acho que qualquer pessoa aqui que teve um imóvel, que recebeu um imóvel de herança ou que comprou um imóvel há 10 anos, sabe como que esse imóvel valorizou na cidade, né? Então, quando a gente vai olhar para a prática, a gente encontra aí em terreno um valor quase 3 vezes maior em terreno e 3,5 vezes maior em construção. Próximo, por favor.
Ali a gente está expondo os valores unitários do metro quadrado, tanto para terreno quanto para construção. Eu não consigo ler daqui, acho que eu estou precisando de óculos, mas pode passar para o próximo, depois acho que todo mundo vai ter acesso à apresentação, né? E quais são os benefícios para os cidadãos de São José do Rio Preto? Bom, primeiro que você vai ter um IPTU mais condizente com o valor da propriedade de cada pessoa, que é o que diz a legislação. Segundo, que isso vai reverter em recursos que podem ser investidos em hospitais, em escola, em ambulância, em segurança pública. Então, existe esse benefício para os moradores da cidade. O próximo, por favor. E aí, como recomendações, eu acho que é justamente que esses valores eles precisam ser atualizados com mais frequência, porque aí você não vai encontrar essa defasagem tão grande e esses choques que realmente acontecem, mas porque você tem 10 anos de defasagem. Se você faz isso com frequência, você não tem esses choques e você continua cobrando o IPTU de acordo com o que está na legislação, que é a referência do valor de mercado. Bom, agradeço aí o tempo. E agora Só um minuto, deixa eles já tirar uma dúvida, porque tem o outro da FIP para falar também, tá? Eu quero... você é o Thales? Sou o Alisson. Alisson. Bom, Alisson, uma pergunta aí em relação à questão dos valores, né? Você explicou a metodologia, tudo. O que nós percebemos na prática é que há inúmeros imóveis muito próximos do valor real, né? E há uma informação de que houve uma orientação para que o valor venal ficasse em torno de 37%, né? Do valor real. Agora, essa é uma primeira pergunta. A segunda é o seguinte: por exemplo, vamos imaginar que este ano a planta vai ser aprovada e fica lá um valor X. Existe algum problema de depois disso você rever, fazer uma revisão? Então, um valor venal que seja em 500 mil, pode ser o ano que vem ser revisto? Não, realmente está alto, pode ficar em 350, por exemplo? Ou tem algum impedimento legal? Tá. A determinação a aprovação e a da planta genérica de valores, ela deve ser legislada pelo município. Então, se ano que vem for feito um projeto de lei, e o que a lei diz é que são os valores de referência de mercado. Então, se os valores de mercado baixam, você pode fazer uma revisão e reduzir esses valores, desde que seja aprovada por votação na Câmara dos Vereadores. Então, você pode fazer essa redução. Quanto à questão dos fatores, os fatores que tem os fatores de oferta e os fatores de segurança, de 37%, que foi mencionado, esses fatores eles existem justamente para você minimizar ao máximo os erros de sobreavaliação. Então, o que a legislação diz é que o IPTU deve ser cobrado com base no valor de referência de mercado. Mas, se você faz essa avaliação em massa, você não está olhando para cada imóvel, então você dá uma margem de segurança para você não sobreavaliar o imóvel. E aí, se você pegar a média da cidade, mais de 160 mil imóveis que tem no cadastro da cidade, você vai ver que vai estar próximo desse percentual aí de 37% abaixo dos valores de mercado. Agora, se você pegar nas regiões extremas, que são, a gente vai mostrar alguns casos aqui que nos foram apontados, aí você vai ficar um pouquinho abaixo ou muito próximo do valor de mercado, porque é justamente isso, você usa essa margem para que nas regiões onde você não acerta tão bem no modelo, você fique próximo do preço e não exceda o preço.